As autoridades internacionais marcaram um gol de placa no mundo do futebol ao decretarem a prisão de dirigentes e ex-dirigentes da FIFA e da CBF por suspeitas de corrupção. Como diria o ex-jogador e atual senador Romário, deram uma batida em um ninho de ratos. Mas e a sociedade brasileira? Como fica nessa história? O que vai acontecer com o esporte, que é a maior distração de um povo sem acesso à cultura? Será que agora vamos perceber que estamos sendo ludibriados pelos cartolas do futebol e pelos políticos que querem fazer do esporte e do carnaval pão e circo, para a população não perceber suas falcatruas? Eles já roubaram a Petrobras, sumiram com a água, aumentaram a luz. E agora? Querem desfalcar nosso futebolzinho? Ademais, necessitamos moralizar a administração do futebol e os que comandam, com o objetivo de afastar a corrupção branca do apito. Alguns árbitros de futebol apresentam má qualidade, porque lhes falta habilitação técnica no domínio do intelecto e desprovidos do esplendor da eficiência de autoridade no exercício da profissão. Utilizam-se das armas, os cartões, amarelo e vermelho, banalizando-os até, para impor sua vontade e consequente prejuízo ao futebol, quando a impugnação em campo for considerada injusta. Assim, os árbitros, bem como os repórteres esportivos, não devem abraçar simpatia por qualquer agremiação que lhes alimenta excessiva emoção na disputa de um campeonato, mas sim observarem a ética e o juramento proposto ao assumirem seus cargos e que ostentam por força de ordem profissional. Cadê o orgulho da pátria de chuteiras? Vamos tirar de campo os maus administradores do futebol e da política brasileira. Cartão vermelho para os aproveitadores que usurpam em todos os sentidos a sociedade brasileira. Temos o direito de assistir nosso futebol em paz, livre de corrupção no esporte e na política. 7-1, só se for contra os corruptos. Caro telespectador, Direito e Justiça em Foco é o teu programa e este é o teu país. O jornalista Jorge Serrão vai falar sobre mudanças estruturais no Brasil. Ele é editor-chefe do site Alerta Total, professor pesquisador independente sobre o tema Poderes e Assuntos Estratégicos, palestrante e consultor de empresas. Serrão, seja bem-vindo aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Eu acho até que já sou freguês desse programa, mas tudo bem, né? É sempre uma alegria estar com você e discutir ideias relevantes. Mas é um freguês importante. Se você diz, eu concordo. Vamos lá. Para a sociedade. Porque nós somos o veículo que leva você até a sociedade. Porque você é um jornalista, e aqui vai o meu elogio, e não é nenhum confete, é um elogio sobre a realidade da questão chamada Jorge Serrão. Eu falo em questão porque você é um jornalista bastante corajoso. Não, corajoso por quê? Porque você fala a verdade. Aqui no Brasil a gente agora está com esse problema, né? Quem fala a verdade é corajoso. Não, quem fala a verdade é um cara normal que fala a verdade. É só, ponto. Então, né? mas é corajoso. O juiz, como o Sérgio Moro lá, que pega e condena quem cometeu o crime, ele é corajoso. Corajoso o quê? Ele está cumprindo o seu dever dele. Claro, cumprindo o seu dever. Então vamos cumprir o nosso dever. Então é isto.
aqui, cumprir o dever é sinônimo de corajoso. Tá bom assim? Pois é, difícil, hein? É duro. Muito bem. Olha, eu tenho algumas perguntas a fazer a você. Vamos lá. Para nós informarmos bem o telespectador. Então, a primeira é: qual a análise podemos fazer do atual momento brasileiro sob o ponto de vista conjuntural e estrutural? Pois é, quem está em casa está entendendo que está vivendo numa conjuntura bagunçada do ponto de vista político, econômico, social, aumento da violência, aumento da inflação, tudo de errado que você pode imaginar. Sim. Esse país consegue produzir e nos decepcionar a cada momento, decepcionar a cada cidadão. É desde a compra que você faz no mercado cheia de impostos, desde a conta de luz que você vai pagar e você descobre que de repente ela triplicou, que ela ficou mais cara, que ela está absurda. Aí você vai tentar olhar a composição da conta de luz, você descobre lá um monte de imposto, você descobre um consumo de energia que você tem certeza que você não praticou, mas que ele aparece ali, você não tem como se defender para reverter essa situação. Enfim, temos muitos problemas conjunturais, mas aí vamos entrar na questão que a gente quer abordar hoje. Estrutural. O grande problema do Brasil hoje é o estrutural. O Brasil é um país que não funciona. Ele está centrado em princípios, conceitos, valores, ideias absolutamente erradas. É isso que a gente tem que parar, baixar a bola e reacertar. Se não fizer isso, não tem jeito. A gente vai fazer o que eu costumo sempre brincar. Você gosta de enxugar gelo? Eu não gosto. Enxugar gelo não resolve. Claro. E a gente tem feito isso em combate à inflação, em tentar uma reforma política, em tentar com que as pessoas sejam éticas, que tenham valores familiares, tenham valores morais. Enfim, a gente vive enxugando gelo o tempo todo e não chegamos a lugar algum, não chegamos a um objetivo correto para melhorar as pessoas e o país. Muito bem, nós temos aqui uma conta de luz para mostrar para você. Mas eu vou fazer isso no segundo bloco. Aliás... Para o nosso telespectador já não começar o programa irritado demais com a gente. Exatamente. Né? Então eu vou agora para a segunda pergunta. Muitos apontam que a corrupção seja o maior problema no Brasil. Por isso, faço uma provocação para você. Corrupção é causa ou consequência do modelo do país? Pois é, aqui criou-se uma média, a própria imprensa recorrentemente incorre nesse erro, de achar que corrupção é que está causando todos os problemas. Não, a corrupção ela nada mais é do que resultado do problema estrutural do país. O Brasil é um país que não funciona, que está com seus princípios e valores errados. E aí a corrupção é apenas uma consequência direta de um modelo fadado a dar errado, de um modelo fadado a explorar o cidadão. Né? A gente aqui no Brasil tem um Estado que ele não trabalha para a sociedade, ele não serve a sociedade. Sim. Né? Esse Estado se serve da sociedade. Por isso ele não serve para a sociedade. Mas então, e como é que fica a sociedade? Como é que fica o povo? Com essas informações todos os dias de mentiras, mentiras e mentiras, como é que fica isso? Isso está mudando. O pessoal agora pediu para eu não mostrar, mas eu sou obrigado a mostrar. Está vendo isso aqui? Isso aqui, dizem que é um smartphone. Né? Sim. Isso aqui hoje é o instrumento mais poderoso da cidadania no mundo inteiro. Concordo com você. As pessoas hoje têm acesso a uma informação fidedigna, pura, sem muitos filtros, através do seu smartphone. Verdade. Através da banda larga, paga da banda larga grátis, do jeito que for. Então, isso aqui hoje cria uma revolução impressionante. Por quê? As pessoas começam a ter informações que elas antes não tinham e elas começam a refletir sobre temas que incomodavam elas, mas que elas não muito bem entendiam. Sim. E agora o smartphone traz um monte de informação e as pessoas começam a compreender. E esse mundo em rede é a grande revolução hoje. Sim. Você hoje não pode fazer nada mais, não dá para a gente discutir nada, nenhum assunto mais, seja política, economia, judiciário, sem levar em consideração que a gente tem que abordar isso em rede. Ou seja, com a pessoa que entende, com a pessoa que não entende, e tem que haver um intercâmbio de informações
isentas para a gente poder chegar a boas conclusões. Essa é a democracia. Eu fico preocupado porque, diante do que você transmite a respeito da comunicação, e é verdade, a comunicação hoje ela chega mais rápido para o cidadão, porque nós temos os instrumentos próprios da modernidade. Mais rápido e com menos filtros de censura. Sim, e o instrumento próprio da modernidade. Agora, eu me pergunto, e também coloco isto aqui a público, por que o povo brasileiro vive numa inércia total? Pois é, aí eu vou discordar do meu bravo desembargador. Muito bem. Esse povo brasileiro vivia numa inércia total. Essa sensação, eu garanto para você que ela está mudando radicalmente. Está mudando? Está mudando em função desse processo de comunicação acelerada que nós estamos observando. As pessoas hoje estão num grau de indignação. Se você vai nas redes sociais analisar o que as pessoas estão falando do governo, é impressionante, não se falava isso antes. A gente nota críticas corretas, a gente nota um elevado tom de agressividade em alguns casos, mas a gente nota, sobretudo, a vontade das pessoas se manifestarem. Muito bem. Então, essa inércia que havia, ela foi rompida. Concordo com você, mas... Isso está assustando os responsáveis pela bagunça. Claro, eu concordo com você nos seguintes termos. Esta manifestação, ela é apenas na internet. Aí eu também irei concordar com você. Nós ainda não estamos com instrumentos... Por que a mídia forte... A mídia forte não quer levar uma discussão relevante? Por que a mídia forte não coloca exatamente nos termos em que você propõe? A nossa mídia tradicional, ela está contaminada pelas velhas ideias, pelos conceitos errados do passado. Hoje você tem que interagir com o seu leitor, ouvinte e telespectador. Nossos meios de comunicação tradicionais ainda não descobriram como fazer isso e alguns, cinicamente, têm medo de fazer isso. Tá? As pessoas hoje elas exigem a interação. O mundo pós-moderno hoje, a era digital, o mundo transmídia exige essa interação. Não dá mais para você chegar aqui e proclamar uma verdade absoluta e ela se tornar inquestionável, um dogma jornalístico. Então, a gente está vendo no Brasil hoje, a gente está passando por um processo muito transformador. As pessoas estão questionando tudo. O que está faltando, e aí eu vou concordar com você, está faltando uma maneira da gente canalizar melhor os objetivos para conquistar aquilo que a gente precisa. Por quê? Aí vem a questão estrutural. A estrutura está tão bagunçada que as pessoas não conseguem enxergar uma alternativa viável, concreta e segura a essa estrutura falida. Muito bem. E cabe a nós que tenta pensar alguma coisa e que abre o debate, discutir isso. Eu inclusive... Chamar o pessoal para discussão. Coloco agora aqui na mesa o que aconteceu nos Estados Unidos, o FBI. O que é que ele fez recentemente? O que é que ele fez? Foi lá e tomou a decisão dele. Por quê? A decisão no sentido de penetrar no mundo impenetrável, FIFA, isso. Foi lá e prendeu o pessoal. Esse episódio da FIFA ele tem duas linhas de raciocínio que a gente precisa entender muito bem. Primeira uma coisa, futebol é um grande negócio. Os norte-americanos, que são capitalistas, identificaram que não dá para fazer negócio em meio de corrupção. Claro. Tá? E quando eles querem fazer negócio, é business. E quando alguns negócios são feitos sem ser business, é máfia. Então o americano está percebendo que o objetivo de fazer negócio com máfia não está funcionando muito bem. Claro. Então o que eles viram? Eles têm que apresentar uma concorrência, eles querem implantar um modelo de futebol lá que seja business e não máfia, e não picaretagem e corrupção, que é o que parece, as denúncias internacionais estão demonstrando. Porque ainda está no início, né? E outra coisa que foi muito importante, o que aconteceu? Houve denúncias concretas dessa corrupção. Por isso, empresas americanas que foram lesadas em negócio apresentaram denúncias ao FBI e o FBI, o Departamento de Justiça norte-americano, a Receita Federal norte-americana, fizeram investigações. Ponto. Eles cumpriram o dever de ofício deles. Só isso. Perfeitamente. Ninguém está fazendo favor nenhum. Mas essas investigações já estão ocorrendo há algum tempo. Não é agora. Não.
Agora que foi levado a público. Sim. Com a prisão daqueles que, afinal de contas, foram classificados como os maiores corruptos. Isso. Não é? E, lamentavelmente, nós temos alguns brasileiros ali. E tem uma pontinha. Não é? A investigação inicial mostrou 3 brasileiros muito fortemente envolvidos nessas falcatruas futebolísticas e negociatas do futebol. Então, quer dizer que um país do primeiro mundo, não é, sério do jeito que nós acabamos de conversar, não é, a respeito, os Estados Unidos, ele, quando percebeu que uma série de corrupções ia tumultuar o bom procedimento, o que ele fez? Tomou uma iniciativa. Isso. Por que isso aconteceu? Porque os Estados Unidos da América são um país muito diferente. Foram uma nação fundada pela própria sociedade americana. Eles criaram valores, eles definiram que Estado eles queriam para aquela América e defenderam esse Estado. Esse Muito Estado bem. americano hoje vem sendo sistematicamente atacado pela tal da nova ordem mundial. Mas os valores americanos prevalecem. Com a gente aqui acontece o contrário. A gente aqui foi um Estado que foi inventado por um outro Estado autoritário que nunca se preocupou em dar educação para o povo, em dar... Esconder a educação conceitos civilizados, em criar um modelo estatal não cartorial, honesto, transparente, produtivo, né? Não rentista. Então o Brasil hoje está vivendo de uma grande mentira. Aqui eu sempre insisto, uso um termo até esquisito, que o pessoal reclama, é o capimunismo. O que é o capimunismo? É um capitalismo que não é nem capitalismo nem comunismo, mas ele mistura as duas coisas e embaralham, atrapalham a vida da população, porque ele é um Estado interventor, é um Estado ladrão, é um Estado que rouba da sociedade para dar para alguns que controlam esse Estado. Então esse modelo Robin Hood às avessas não interessa para a gente. É essa estrutura que a gente precisa romper. Por isso a gente tem que debater muito, mostrar para as pessoas, olha, isso aqui está errado, minha conta de luz veio errado, minha conta de água veio errado, minha conta de telefone veio errada, como é que eu faço? Quem eu aciono? Vamos cobrar do Ministério Público, que tem que nos defender? Vamos cobrar do Judiciário, que cumpra o que o Ministério Público fizer? Se o Ministério Público não fizer, o Judiciário tem que cobrar dele. Vamos fazer com que os congressistas também... Agora está linda essa briga política entre Ministério Público e a classe política. Dessa briga vai sair uma coisa muito boa. Um vai querer controlar o outro e esse controle vai ser bom para a sociedade. Otimismo e pessimismo. Existe alguma novidade positiva em um fronte que parece pessimista? Existe. A grande novidade, eu já falei ainda há pouco, as pessoas comuns, o cidadão brasileiro normal, gente que paga imposto, o cidadão eleitor contribuinte, esse cara hoje está mobilizado, esse cara hoje quer mudanças. E ele não sabe muito bem o que precisa mudar. A gente agora tem que fazer esse trabalho de mobilização para explicar para as pessoas as várias coisas que precisam ser mudadas no Brasil. E esse ensinamento, você acredita que nós podemos alcançar um bom resultado? Eu acho que sim. Eu sou totalmente otimista em relação a isso. Ótimo. Porque a mudança só acontece quando você quer que ela aconteça. Né? O Heráclito já dizia que não há nada permanente exceto a mudança. Sim. A mudança é uma coisa natural. Só que para a mudança acontecer precisa de vontade política. E política é o que fazer. Então quando cada um define a sua prioridade, define que quer mudar, muda. Agora, se ninguém quer mudar, não muda. No Brasil, a classe política não quer mudar muita coisa, então nada muda. Mas se o povo que quer mudar pressionar essa classe política, ela morre de medo e pode ser mudada. Mas ela morre de medo e ela continua... Continua por quê? Porque a estrutura estatal é montada para ela deitar e rolar em cima da gente. Claro. Então tem uma lógica, não é? Claro. Não é que eles sejam brilhantes, geniais ou totalmente malvados, não. Eles operam dentro de uma lógica estrutural. A nossa estrutura é feita para corromper, é uma estrutura feita para gastar, é uma estrutura feita para não beneficiar o interesse público. O Brasil ainda não implantou a República. Sim. Ela foi proclamada em 15 de novembro de 1889, mas ela ainda não foi implantada efetivamente. Então esse é um problema. Você viu que na internet apareceu aí um vídeo
apresentando a apreensão pela Polícia Federal de carros importados. É uma quantidade imensa. Se dá até a impressão que esses carros importados, as montadoras, se preocuparam em vender especialmente para os corruptos brasileiros. Por quê? Porque aqui a gente tem uma classe que rouba muito, que tem muito dinheiro sobrando, né? E que está pronta para consumir de luxo, para ter uma vida absolutamente fora da realidade do cidadão comum. Eu e você que temos que acordar cedo, trabalhar, ralar muito para o dinheiro entrar, a gente não é rentista, né? O cara que é rentista, que vive dos seus milhões guardados no banco, né? Dos milhões nas ações, que ele fica preocupado se sobe e desce. Aspas dos bancos estrangeiros. Esses estão com a vida tranquila. Agora, a gente que tem que trabalhar, não. A gente não pode comprar o carro dos corruptos. Não, claro. Mas eles podem. Claro. E a estrutura, voltando à pauta, a estrutura, o nosso modelo estrutural, ele é feito exatamente para isso. Muito bem, mas então quais seriam hoje as questões mais urgentes para um projeto de construção para uns, reconstrução para outros ou estruturação do Brasil, que parece ser o termo mais correto? Primeira coisa, mudar esse modelo de Estado. Como está, não dá. Os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, eles têm que passar por uma revisão, por uma recalchutagem, por um redesenho completo. Sim. E esses três poderes têm que aceitar, discutir a mudança com a sociedade. Não adianta eles imporem, como eles querem, ficam tentando fazer o tempo todo, o que eles querem para a sociedade. Não. Tem que ouvir a sociedade, porque se eles não ouvirem a sociedade vai partir para cima deles, e esse processo, até um certo ponto radical e violento, está acontecendo em outras partes do mundo, tá? E se está acontecendo em outras partes do mundo, e esse mundo é interligado, e todo mundo está vendo no seu smartphone que isso acontece, é altíssimo o risco disso também acontecer no Brasil. Então, o pessoal, o corrupto, o bandido, o idiota aqui no Brasil tem que ficar muito esperto. O Brasil sempre se vangloriou de mudanças sem sangue, não é? Porque dizem que as melhores mudanças são aquelas que, afinal de contas, encontram a paz em primeiro lugar. Exatamente. Não é? Você acredita nisso? Não, e essa mudança, eu até acredito na mudança pela via pacífica, mas no Brasil ela é inteiramente mentirosa. No Brasil morrem 60 mil pessoas por ano vítimas de crimes violentos. É estatística, né? Isso está lá no mapa da violência, isso é dado estatístico oficial. Isso aí, esse número é maior do que as principais guerras em todo o planeta. O Brasil hoje está numa guerra declarada. Só que as Forças Armadas não admitem isso, a polícia não admite isso, nenhum governo admite isso, mas a gente vê todo mundo morrendo. É verdade. Aqui morre-se mais do que nos grandes conflitos mundiais. Então tem algo muito errado acontecendo aqui. Bom, nós estabelecemos já a pena de morte. A pena de morte implantada pelos bandidos. Implantado pelo bandido, implantado por essa estrutura. Essa é uma informação que foi absolutamente censurada aqui no nosso Fórum Trabalhista de São Paulo. Sim. Um empresário ficou apavorado com a sentença que ele recebeu e ele simplesmente resolveu o problema dele se jogando, se matando. É verdade. E foi pouco divulgado. Não. Os nossos meios de comunicação têm uma ordem de não divulgar suicídio. Só que um suicídio dessa categoria, ele é um indicativo de quê? De que um cidadão que é empreendedor está sendo vítima de uma justiça, de um modelo de Estado, de uma estrutura, de uma pretensa regra trabalhista que o levou ao desespero. Então imagina quantas pessoas estão vivendo desesperadas. Isso é um gerador de violência permanente. Bem, Jorge Serral, eu vou chamar agora um pequeno intervalo e depois nós vamos continuar com essa conversa para poder informar bem o nosso telespectador, a nossa sociedade. Tá bom? Você aguarde que logo, logo retornaremos. Manifestação pública.
Direito e Justiça em Foco lamenta profundamente os acontecimentos envolvendo os senadores brasileiros Aloísio Nunes, Aécio Neves, Cássio Cunha Lima, José Agripino, Ronaldo Caiado, Ricardo Ferraço, José Medeiros e Sérgio Petecão, que foram impedidos de se avistarem com os presos políticos e uma juíza venezuelana presa face ter determinado a soltura de uma adversária política do atual regime comunista terrorista que atua na Venezuela. Referida medida contraria a liberdade e o Estado democrático de direito. Representa a mais sórdida afronta aos direitos à liberdade, violando a independência do poder judiciário e a liberdade do direito de ir e vir individual, bem como a cidadania daquele país. Direito e Justiça em Foco. Desembargador Laércio Laurelli.